Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós vivíamos no meio do pecado, longe do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós, e para nos salvar, permitiu seu Filho unigênito Jesus Cristo para ser enviado para este mundo, para receber toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. O Senhor Jesus se encarregou de toda essa punição, e o Senhor Jesus, pelo seu sangue precioso, lavou os nossos pecados para sempre, para que nós não recebêssemos o juízo, o castigo, a maldição diante do Senhor Deus. Nós agradecemos por essa graça e nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, restante das nossas vidas, que nós possamos viver para a glória e a vontade do Senhor Deus, Senhor. Que o Senhor Deus sempre possa estar junto conosco, que o Senhor possa nos conduzir através da palavra e do Espírito Santo. Nós agradecemos por toda essa graça e nesse tempo agora precioso, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus, estamos louvando o seu grande amor permitido para nós, estamos aprendendo a sua palavra, nós agradecemos pela comunhão que o Senhor Deus nos permitiu. Senhor, nós cremos que nesse momento também o Senhor está junto conosco, no meio de nós, que o Senhor está cuidando de cada um de nós, que através da palavra, da graça do Senhor, o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa permitir para que nós possamos, restante de nossas vidas, viver adequadamente como filhos do Senhor Deus e assim ser conduzidos, Senhor. Senhor Deus Pai, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, realmente que estão no meio da dificuldade, guardando a sua fé, todos os irmãos e irmãs, no meio deles o Senhor possa estar presente, que o Senhor permita essa graça e o poder do Espírito Santo para protegê-los, Senhor. Senhor Deus, realmente que possam evangelizar mais fortemente o seu Evangelho, para que possa conduzir muitos espíritos perdidos para diante da sua palavra, para que assim possam cumprir a sua santa vontade, Senhor. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da fraqueza, o Senhor permita força. Aqueles que realmente, nesse último tempo, possam viver para a sua graça, para a sua vontade, Senhor, cumprindo a sua missão. Senhor, que o Senhor Deus que nos ensina, através da sua palavra, o caminho que devemos percorrer. E nesse tempo também, o Senhor Deus possa nos mostrar, através da sua santa palavra, a vontade que o Senhor Deus deseja realmente manifestar para nós, para que nós, realmente, com as nossas fraquezas, possam ser encarregadas sobre as suas costas, Senhor. Porque o Senhor irá nos permitir maior graça, maior coragem, maior força e talento para que nós possamos evangelizar, anunciar o seu evangelho como testemunho, Senhor, para que assim nós possamos viver de forma mais persistente no seu trabalho, Senhor. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
인자가 무엇이간데 저를 권고하시나이까. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 어찌 그리 아름다운지요. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 어찌 그리 아름다운지요. 주의 손가락으로 만드신 주의 하늘과 주의 베풀어 두신 달과 별 내가 보니 사랑이 무엇이간데 주께서 저를 생각하시며 인자가 무엇이간데 저를 권고하시나이까. 여호와 우리 주여 주의 이름이 온 땅에 어찌 그리 아름다운지요. 어찌 그리 아름다운지요. Muito obrigado. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 25 e 26. João, capítulo 14, versículo 25 e 26, eu irei ler. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós lemos até aqui. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo sobre a vivência do cristão que nasceu de novo.
E a primeira coisa que nós devemos saber é realmente a nossa vivência diante do Senhor. Então, realmente, todo esse ano também, como uma árvore que parecia estar morta, ela começa a ter vida, ela começa a manifestar folhas, flores que começam a brotar. E nós podemos ver que realmente o seminário está acontecendo pelo país todo nessa primavera, pelo mundo todo. Diversos seminários estão em andamento. Durante os 2 anos que se passaram, realmente por conta do Covid-19, nós não conseguíamos pregar livremente. Recebemos diversas restrições variadas, mas podemos ver que isso a cada momento mais está ficando livre. Nós estamos conseguindo pregar livremente. Nós podemos viver a vida de fé e nós acreditamos que essa é a vontade do Senhor Deus para dar mais uma chance para nós. E realmente o acontecimento da salvação no mundo todo é o que nós desejamos, que é a vontade de Deus, porque o tempo do retorno do Senhor está tão próximo. Ainda tem diversas pessoas que não receberam a salvação, que não conhecem a Deus. Muitas pessoas elas vivem uma vida religiosa, mas realmente estando numa posição de não ter recebido a salvação ainda. As pessoas que vivem essa vida religiosa, realmente nós precisamos pregar o evangelho para eles. Nós temos esse papel essencial. Então, pregar o evangelho para essas pessoas, e essas pessoas que receberem a salvação precisam crescer, viver a vida de fé e aprender dentro da igreja realmente como é a vida de um filho de Deus. Como uma árvore pequena não pode dar frutos, da mesma maneira uma criança pequena não tem como ter filhos. Da mesma maneira, uma árvore, primeiramente, para que ela possa dar frutos, para que um animal ela possa procriar, ele precisa crescer primeiramente. Para que assim ele possa ter diversas descendências, possa realmente cuidar bem realmente das suas crias. Então, da mesma maneira, realmente o evangelho que nós estamos pregando, nós somente conseguimos pregar se nós crescemos. Eu acredito que nós não conseguimos fazer o trabalho do Senhor Deus se nós não crescermos. É por isso que é uma pessoa que recebeu a salvação, primeiramente, conforme a palavra do Senhor Deus, ela precisa viver bem a vida de fé, para que assim, realmente da mesma maneira que ela cresceu na vida de fé, ela pode pregar o evangelho mais fortemente e assim acontecer o trabalho da evangelização, que é realmente uma evidência certeira de que recebemos a salvação. Então, a vida de fé realmente e a pregação estão intrinsecamente conectadas. É por isso que realmente uma pessoa que não tem o coração de querer pregar, não tem coragem, não tem força para pregar, não acontece o trabalho da evangelização, da salvação, essa pessoa ela precisa refletir a si mesma. Então, será que eu realmente recebi a salvação? Então, porque se realmente recebeu a salvação, a vida de fé não cresceu de forma correta. Quer dizer que ele não está vivendo a vida correta como um cristão. Então, é algo que ele precisa admitir mais uma vez diante do Senhor Deus. É por isso que é uma pessoa que recebeu a salvação, realmente ele viver a vida de fé adequada diante do Senhor Deus, não consta somente para si, mas para toda a sua família, para todas as pessoas que não receberam a salvação ainda. Então, realmente, ele tem um trabalho, uma influência grandíssima para essas pessoas por ser um cristão. É por isso que a vivência de um cristão que nasceu de novo, primeiramente, é muito importante, que é a vivência de como permanecer no Senhor. E também precisa verificar, será que eu estou vivendo essa vivência de permanecer no Senhor? Então, realmente, você precisa repensar na sua vida. Então, essa vivência de permanecer no Senhor. Para viver conforme a vontade do Senhor, é necessário esforçar. Então, a vivência de permanecer no Senhor é uma palavra que nós estamos continuamente pregando. E hoje já estamos na 12ª palavra. Então, o que é essa vivência de permanecer na palavra do Senhor Deus? Está escrito de forma detalhada na Bíblia.
Como em João capítulo 15, o Senhor ele disse realmente nós já estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos pregado. É por isso que nós precisamos permanecer no Senhor, porque assim o Senhor irá permanecer em nós. Então o Senhor ele disse realmente permanecer em mim. Essa é uma ordem que o Senhor Deus ele disse para aqueles que receberam a salvação, e assim o Senhor Deus ele estará no meio deles. Quer dizer que o Senhor ele está como um Senhor, como um advogado, como um trabalhador, com o Senhor que irá cuidar das nossas vidas. É por isso que nós precisamos estar no Senhor, o Senhor em nós, e nós sabemos disso. Então, da mesma maneira, no dia que recebemos a salvação, no dia que nós compreendemos que realmente nesse momento nós não somente recebemos a salvação, mas o Senhor ele está dentro de nós. Porque dentro de uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor ele está. Mesmo que você não saiba, o Senhor ele está. Você precisa saber que ele está dentro de você. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 6, realmente nosso corpo realmente é o templo que o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é o mesmo significado. Quer dizer que o Espírito Santo habita dentro de uma pessoa que recebeu a salvação. Mas como é que ele não sabe disso? Então, por que foi repreendido dessa maneira? Então, porque ele diz que recebeu a salvação, ele fala diversas coisas. Mas, realmente, o que é a vivência diante do Senhor Deus? Ainda está buscando a vontade da carne, os desejos da sua carne. Realmente não conseguir viver de forma realmente correta diante do Senhor Deus. É por isso que o Senhor ele está repreendendo com essa palavra. Então realmente a vivência dentro da igreja inicia com realmente o Senhor ele vive dentro de mim. Então realmente o Senhor realmente no Egito conduziu o povo de Israel realmente tirando-os do Egito, onde eles viveram realmente durante 300 anos como escravos, sendo escravizados e torturados. Então usou Moisés para libertá-los. Eles passaram pelo Mar Vermelho. Então eles foram pela terra de Canaã prometida pelo Senhor Deus. Então o povo de Israel é o povo escolhido pelo Senhor Deus. Mas antes de eles servirem de forma exata ao Senhor Deus, eles passaram por realmente pela dificuldade que era a fome, a secura, e eles foram para o Egito e terem vivido como escravos. Isso quer dizer que o nosso estado antes de recebermos a salvação. Porque nós somos pessoas que fomos criadas conforme a imagem do Senhor Deus, nós somos seres incríveis, mas também somos somente homens que antes de servir ao Senhor Deus, servíamos ao diabo. Então Adão e Eva também antes de servir diante do Senhor Deus, eles desobedeceram a palavra do Senhor Deus, eles receberam a palavra do diabo como mentira. Foi por isso que eles viveram abaixo realmente da vontade da carne do diabo e viveram seguindo a sua santa a vontade do diabo neste mundo. Então nós temos um espírito realmente tão precioso, criado conforme a imagem do Senhor Deus, mas nós estamos vivendo seguindo a nossa vontade da carne, buscando a vontade da nossa carne, fazendo a vontade que a nossa carne realmente nos puxa. Nós quer dizer que estamos vivendo como filhos da desobediência diante do Senhor Deus. Nós não estamos servindo ao Senhor Deus, estamos servindo ao diabo, nós estamos vivendo como escravos do pecado. Então é por isso que nós, como ovelhas desgarradas que partiram realmente do pastor de ovelhas que é o Senhor Jesus, nós estamos desgarrados pelos nossos próprios caminhos, que realmente é um inferno. Então realmente se nós olharmos para Judas Iscariotes que vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Então os apóstolos dizem sobre ele. Então Judas realmente ele abandonou o Senhor, ele abandonou a bênção de Deus dentre os 12 discípulos do Senhor. Realmente como ele estava numa posição tão preciosa de que é ser chamado discípulo do Senhor Jesus, recebeu essa bênção tão grandiosa, mas ele foi pelo seu próprio caminho. Então, já que ele foi pelo seu próprio caminho, Judas, já que ele largou realmente toda essa vontade e foi pelo seu próprio caminho desgarrado, quer dizer que isso é o inferno. Então, nós todos também, realmente nós vivíamos conforme, partindo do Senhor, vivíamos conforme a carne, seguindo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, vivíamos como escravos do diabo. Mas o Senhor ele nos resgatou daquele meio. Então, Judas, o seu nome tem o significado de resgate. O nome do Senhor Jesus tem o nome salvação. Então, Moisés, ele é a imagem do Senhor Jesus.
Então, realmente ele resgatou o povo hebreu do meio da força, do poder do faraó. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele veio nos salvar do domínio, do poder do diabo. Quer dizer que esta é uma imagem que o Senhor ele mostrou antecipadamente para nós. Então, o Senhor tem o salvo. Então, o Senhor já havia prometido para Abraão que daria a terra de Canaã. A terra de Canaã é a imagem, a sombra do reino dos céus eterno. Então, realmente, o Senhor Deus ele ter criado o homem conforme a sua imagem. É para que enquanto vivessem neste mundo, realmente não é para viver bem com a carne neste mundo, não é para dar esta bênção carnal, mas é para poder levar para o reino dos céus, para permitir a imagem tão gloriosa do reino dos céus como herança. O Senhor ter resgatado o povo de Israel do Egito. Então era para permitir a terra de Canaã, realmente onde tem leite e mel. Então realmente o Senhor ele tentou expressar de forma tão agradável, falando que ele tinha leite e mel, mas terra é terra. O que o Senhor ele quer nos permitir? Realmente, com o Apocalipse já disse, ele quer nos permitir o novo céu e a nova terra, é onde o Espírito do Senhor Deus ele está junto de nós. Então lá não existe dor, lá não existe morte, lá não existe tristeza, lá não existe angústia, lá não existe ladrões, fornicadores, lá não existe nem ditadores, lá somente existe a glória eterna diante do Senhor Deus. Nós precisamos saber que o Senhor Deus ele nos salvou para nos permitir essa tão gloriosa graça. É por isso que o Senhor ele tem resgatado o povo de Israel daquele meio. Então, realmente, no meio desse processo do Senhor ter salvos do Egito e ter levado até a terra de Canaã, o Senhor ele disse em Êxodo para Moisés que o Senhor ele permaneceria no meio deles. O Senhor ele disse para eles criarem o tabernáculo onde o Senhor permaneceria no meio deles. Então quer dizer que o Senhor ele estaria no meio deles. E também como em Êxodo 49, o Senhor ele disse realmente que o Senhor ele resgatou-os do meio do Egito, porque ele queria os ele queria estar no meio deles, para resgatá-los. Então, o Senhor resgatou-os para que o Senhor possa estar no meio deles. O Senhor ele resgatou para permanecer junto deles. Então, como é uma palavra incrível. Então, o Senhor ele ter salvo realmente é uma grande graça do Senhor Deus, a condução do Espírito Santo, realmente também tudo é muito incrível. Então, mas tudo isso é porque o Senhor ele queria permanecer no meio deles. Então quer dizer que realmente o Senhor estava no meio deles, porque realmente o Senhor é aquele que resgata do meio de toda a perdição. Então para quê? Para estar no meio de nós. Então como em Mateus capítulo 1, o Senhor ele disse para colocar o nome dele como Jesus, porque ele seria o Salvador que salvaria o seu povo do pecado deles. Então quer dizer que o Senhor é Emanuel, Deus conosco. Então quer dizer que realmente o Senhor ele tem nos salvo, é porque o Senhor Deus ele deseja estar junto conosco. Então quer dizer que o Senhor Deus realmente não quer dizer que vai estar conosco quando nós formos para o céu, mas ele estará junto conosco desde o momento que nós recebemos a salvação enquanto estamos vivendo neste mundo. Quer dizer que o Senhor Deus ele permaneceria no meio de nós. Vocês creem nisso? Vocês conseguem crer nisso? Então o Senhor Deus ele não fala as coisas em vão. Realmente essa é a vontade, essa é o poder do Senhor Deus e a verdade de permanecer no meio de nós. E se olharmos em Êxodo capítulo 25, versículo 21 em diante, também nós podemos perceber que realmente o Senhor ele criou realmente o tabernáculo do Senhor, e lá dentro existe o Santíssimo. E naquele meio realmente existe o tabernáculo criado por Deus. Então, carregando o tabernáculo para lá, realmente, lá dentro, nós temos o santuário lá dentro, que é feito de uma tenda, e depois lá dentro temos o Santíssimo. E lá no Santíssimo ele encontraria a Deus. E o Senhor, ele disse para Moisés que realmente o Senhor ele preparou toda a sua santa palavra que diria para o povo de Israel ali.
Então nós precisamos pensar, realmente no Novo Testamento, toda essa imagem que o Senhor ele fez, que seria para as pessoas que receberam a salvação no Novo Testamento, é a mesma palavra que está dizendo para nós do Novo Testamento. É por isso que ele está dizendo antecipadamente no Antigo Testamento. Então nós cremos que o Senhor ele estará junto conosco, que o Senhor irá nos encontrar ali. Então como? Então nós que éramos inimigos, agora foi lavado, nós conseguimos essa restauração, essa restituição diante do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus ele morreu na cruz. Nós podemos nos encontrar com o Senhor Deus. Quer dizer que na cruz nos encontramos com o Senhor Deus e conseguimos a reconciliação com Deus. Então, quer dizer que nós todos estávamos longe do Senhor Deus, mas agora estamos junto do Senhor Deus. E junto do Senhor Deus, o Senhor ele está dizendo a sua palavra para nós. As pessoas que receberam a salvação agora precisam saber que estão junto do Senhor, precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, de onde realmente receberam a salvação, nós já não somos mais individuais, mas agora o Espírito Santo ele está no meio de nós. O Espírito Santo ele nos batiza através do Espírito Santo. Quer dizer que nós todos que recebemos a salvação agora já não somos mais individuais. Nós somos realmente o rebanho do Senhor Deus. Então, uma pessoa ao nascer, realmente ela cai do céu sozinha? Não. Realmente existe o pai, a mãe que o fez nascer. Existe o irmão, a irmã que estão ali primeiro, esperando por ele, o tio, a tia, os familiares. Realmente no meio deles, realmente como membro da família, nós estamos permanecendo ali. Como em Efésios capítulo 2, 19, realmente nós não somos nem estrangeiros, nem forasteiros. Então quer dizer que realmente são pessoas que estão ali realmente vivendo perdidos? Não. Realmente nós todos o quê? Somos cidadãos dos céus, nós somos família de Deus. Então se nós estivermos longe do Senhor Deus, nós vamos falar que é família? Não. Realmente nós somos toda a família do Senhor Deus, nós somos do rebanho do Senhor Deus. A nossa comunhão é junto com o Senhor Deus Pai, realmente neste mundo, realmente junto dos irmãos e irmãs que receberam a salvação. Isto é a comunhão. Então nós estamos no meio desta comunhão, e no estando eu, dentro dessa comunhão, sou um membro dali. Então realmente nós somos corpo de Cristo, nós somos membro em especial diante do Senhor Deus. Nós todos recebemos a salvação, o Senhor Jesus se tornou a cabeça deste corpo, e nós somos membros deste corpo do Senhor. Então realmente o Senhor ele manifesta e explica de diversas maneiras através da Bíblia. Então nós todos que recebemos a salvação nos encontramos com o Senhor Deus, e nós todos que nos encontramos com o Senhor Deus, realmente o Senhor está continuamente dizendo essa palavra para nós. E realmente nós podemos ver que realmente o tabernáculo era coberto pelas nuvens com a sua sombra, e de noite o Senhor permitia realmente não somente o calor, realmente com tornados de fogo os aquecia, mas o Senhor os conduzia também. Então, em Êxodo capítulo 40, se nós olharmos para o final, realmente sempre no tabernáculo, realmente sobre o tabernáculo tinha a nuvem e tinha os tornados de fogo os protegendo. Então quer dizer que quando a nuvem parava, eles paravam ali e ficavam. Enquanto a nuvem parava ali, eles ficavam durante um ano, um mês, ficavam. E quando a nuvem começava a andar, todos eles organizavam suas coisas e seguiam a nuvem do Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus queria permanecer no meio deles. O Senhor os protegia, o Senhor os conduzia. Agora o Senhor Deus estando junto conosco, o Senhor ele nos protege, ele nos conduz. É por isso que a condução do Espírito Santo, como nós já sabemos, nós precisamos conhecer através da Bíblia de forma correta. Então não é agora mantermos somente o pensamento de que eu tenho essa vontade, a palavra do Senhor Deus no meu coração, viver uma vida religiosa de falar, eu estou cumprimentando, eu estou louvando, estou orando, eu estou assistindo ao culto. Eu estou ofertando um pouquinho de dinheiro, então já fiz tudo o que eu precisava fazer. Isso até os outros religiosos de outras religiões fazem melhor do que nós. Não é isso que nós estamos vivendo em pró. Nós somos pessoas que estamos junto do Senhor. Nós somos pessoas que todos os dias estamos em comunhão com o Senhor. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós somos as pessoas que estamos recebendo o cuidado, a condução, no poder do Senhor Deus, até entrarmos no seu reino.
E nós estamos vivendo realmente servindo ao Senhor nessa terra. E nós que vivemos nessa terra junto do Senhor, nós precisamos viver servindo ao Senhor enquanto estamos nessa terra. Porque isso é a vida de um cristão, é a vida de fé. Porque se não for assim, realmente mesmo que diga que recebeu a salvação, ele vai se tornar uma pessoa que não tem nenhuma relação com o Senhor Deus. Então, realmente, qual é a grande verdade de você ter recebido a salvação diante do Senhor Deus? É tão incrível. Então, realmente, o filho do diabo ter se tornado filho do Senhor Deus. Realmente, um povo mau, maligno, que precisava ir para o inferno agora, realmente ter se tornado um povo santo para poder entrar no reino do Senhor Deus. Olhem só como isso é incrível. Então, realmente, nós nos arrepiamos ao ouvir isso, não é mesmo? Então nós podemos sentir a santidade do Senhor Deus, realmente a misericórdia, porque nós falamos, nossa, como é que o Senhor ele pode fazer isso para um pecador tão imundo como eu? Então o Senhor ele consegue fazê-lo, então porque nós somos realmente amados pelo Senhor Deus, porque o Senhor Deus, é por isso que o faz. Então, conforme essa palavra de João capítulo 14 nós já lemos, é uma palavra muito, muito importante. Então o Senhor Jesus, ele escolhendo os seus 12 discípulos, realmente durante 3 anos e meio, ensinou a palavra para eles, permitiu a manifestação do milagre de Deus, permitiu o amor de Deus a eles. Mas os discípulos, realmente, todos os dias, eles ouviram a palavra tão incrível diante do Senhor Deus. Eles seguiram a vontade do Senhor Deus todos os dias. Mas eles não conseguiram compreender perfeitamente a vontade de Deus. Então, por que isso aconteceu? Então, porque realmente a palavra do Senhor não é realmente amoral, não é filosófico, não é realmente algo ético deste mundo, realmente é algo que provém dos céus. Tá? A palavra que o Senhor Jesus diz não é a palavra dita pelo Senhor Jesus. É a palavra que provém de Deus, diretamente de Deus. Então a pessoa ela ouve a palavra de Deus. Então os discípulos eles não conheciam essa palavra. Os discípulos olhavam para o Senhor Jesus e não sabiam que a palavra dita por Jesus era a palavra dita por Deus. Eles não conseguiam compreendê-la. Então eles somente falavam, nossa, que palavra boa. E era isso. Então durante 3 anos e meio que eles estavam andando junto com o Senhor Jesus, até os discípulos que realmente viveram junto do Senhor não conseguiram compreender. Então muitas pessoas ouviram a palavra do Senhor Jesus, mas será que eles conseguem compreender essa palavra do Senhor? Não conseguem. Não conseguem compreender. Mas por que o Senhor ele continuamente disse essa palavra para eles? Então realmente agora eles não conseguem compreender. Se nós olharmos em João capítulo 14, qual é a palavra que nós já lemos? Vamos ler novamente. João capítulo 14, versículo 25. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então o Senhor ele tem pregado essa palavra para eles até hoje. Então realmente o Senhor realmente estava junto deles, que é aquele que é o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então tudo o que eu tenho dito até hoje vocês não sabem, vocês não conseguem compreender. Mas não se preocupem que daqui a pouco o Espírito Santo ele irá manifestá-lo para vocês. Realmente o Espírito Santo, que realmente será enviado pelo nome, quando ele vier, realmente ele vos ensinará todas as coisas. Então, realmente todas as coisas que eu tenho dito e as coisas que eu também não tenho dito, o Espírito Santo ele vos ensinará. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que tenho ensinado. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, realmente todos esses 4 evangelhos são os feitos do Senhor Jesus. Então as palavras ditas pelo Senhor Jesus. Então todas essas palavras realmente são palavras escritas da vontade do trabalho do Senhor Deus. Então, realmente quando essas palavras foram escritas, o Senhor Jesus foi realmente, ele havia ressuscitado, ele havia morrido e ressuscitado e levado aos céus, e essas palavras desses evangelhos foram escritos. Mas como é que eles podem ser escritos de forma tão minuciosa e realmente detalhada? Então, porque realmente toda essa palavra do Senhor realmente foi escrita explicando tudo o que o Senhor Jesus ele havia dito também. Realmente é incrível, é porque os discípulos eles são incríveis, têm memória boa, eles são inteligentes,
ou eles são muito sábios, ou eles adicionaram seu próprio pensamento. Não, não é isso. Então, se nós olharmos o presidente, quando ele vai anunciar alguma coisa, vários dos repórteres aparecem ali do lado para tirarem foto, para gravarem, para filmarem, para digitarem tudo que ele está falando. E eles estão digitando, e como é que eles digitam tão rápido assim, ó? Eles digitam tudo. Então, realmente, e depois eles corrigem, organizam tudo e depois eles publicam no jornal. Então, os discípulos que estavam seguindo o Senhor Jesus, eles saíram digitando o que o Senhor Jesus disse? Então, eles falaram, nossa, o que o Senhor Jesus disse? Vou escrever. Ah, deixa eu organizar as palavras do Senhor Jesus. Não, eles não organizaram nada, não digitaram nada das palavras do Senhor Jesus. Então, conforme a palavra do Senhor Jesus, normalmente quando o Espírito Santo vier, o Senhor disse que os faria lembrar de todas as coisas que tem dito para eles. Quer dizer que o Senhor irá restaurar a memória deles. Quer dizer que esta palavra realmente irá ser relembrada neles. Quer dizer que eles irão lembrar dessa palavra. Quer dizer que esse é o trabalho, a vontade do Senhor Deus. Então, Jeremias capítulo 30, versículo 1, 2, nós podemos ver que Jeremias, realmente, ele escreveu todas as coisas ordenadas por Deus do livro. Então, conforme ordenado, dito pelo Senhor. No Antigo Testamento também, eles escreveram todas as palavras que eram a vontade do Senhor. Então, os discípulos, eles não escreveram ali no mesmo momento que o Senhor ordenara, o Senhor disse, mas depois que o Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo chegou, eles lembraram de todas as coisas. Eles conseguiram compreender a santa vontade do Senhor Deus. Eles conseguiram escrever até os pontos que o Senhor Jesus não havia dito. Então, nos 14 livros do Novo Testamento, que foi escrito por apóstolo Paulo também. Então, realmente, o Senhor Jesus, quando ele estava andando pela terra de Israel, ele não estava na terra de Israel. Então, ele estava lá em Tarso, ele estava lá na fronteira de Roma. Então, ele era o judeu, mas vivia como um cidadão romano. Mas ouvindo realmente essas palavras, ele viu que o Senhor Jesus, realmente um jovem de 33 anos, um filho de carpinteiro chamado Jesus, havia morrido na cruz porque se dizia Messias. Então ele falou, nossa, tem tantas pessoas malignas na terra de Israel que estão contando mentiras. Realmente, como podem profanar o nome do Messias, o Rei dos Reis que irá vir para o povo de Israel? Como é que eles podem falar isso? E como é que podem comparar com o filho de carpinteiro que morreu na cruz? Quanto hereges que tem na nossa terra? E ele falou, eu preciso matar todos eles. É por isso que voltaram para a terra de Israel. Eles saíram matando todo o povo que acreditava no Senhor Jesus, perseguindo um ao outro. Até Estevão, que estava cheio do Espírito Santo, pregando o Evangelho do Senhor Deus, ele morreu apedrejado. E Saulo, ele tomou a frente para fazer esse trabalho. Quando estavam para matar a Estevão, ele guardou a roupa das pessoas que foram apedrejá-lo. E ele tomou a frente. E ele estava como testemunha. Ele fez a votação. Ele que elegeu as pessoas para matarem. E ele recebeu o poder proveniente dos sumos sacerdotes para que pudessem capturar e matar realmente qualquer um que acreditasse em Jesus Cristo. Ele tomou a frente nesse trabalho. E essa pessoa que estava indo para Damasco, Saulo, foi derrubado. E o Senhor Jesus disse realmente, Saulo, por que me persegues? Ele disse, Senhor, quem és? Então eu sou Jesus a quem tu persegues. Então realmente ele começou a ir para trás se assustando. E tem um espinho. Então realmente o Senhor disse, se você for para trás você vai cair porque tem um espinheiro atrás de você. Então por que você faz isso? Então, durante 3 dias ele ficou como cego. Então, mas o Senhor realmente o perdoou. Então, realmente Saulo, que perseguia ao Senhor Jesus, realmente ele foi considerado como apóstolo dos gentios. É por isso que se nós olharmos nas cartas de apóstolo Paulo, realmente ele não recebeu nada do homem, ele não aprendeu realmente dos homens. Mas Paulo, que se tornou realmente o discípulo do Senhor, ele se tornou realmente o servo do Senhor, ele era uma pessoa que não havia visto ao Senhor Jesus. Ele era uma pessoa que perseguia realmente aqueles que acreditavam no Senhor Jesus.
mas ele se tornará apóstolo. Realmente ele não aprendeu nada dos outros apóstolos. Mas realmente na igreja de Corinto também. Realmente ele não sendo um dos 12 discípulos, a igreja de Corinto disse, nossa, ele não é um dos 12, e por que que ele realmente está tentando nos ensinar? É por isso que eles julgavam, condenavam a vida de Paulo. Mas realmente ele não aprendeu nada do Senhor Jesus, mas como é que ele escreveu 14 livros do Novo Testamento? Até os 12 discípulos, realmente eles não haviam aprendido essas palavras todas de Paulo, mas como é que Paulo conseguiu aprender? Então Paulo, ele não somente conhecia a Cristo, mas realmente ele soube a verdade escondida, o mistério da igreja. Quer dizer que Paulo escreveu de forma detalhada na Bíblia sobre isto. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, realmente ele escreveu todas essas palavras. Quer dizer que realmente ele está mostrando como é a vivência de um cristão, qual é a fé de um cristão, o que é a vida de fé, o que é a salvação, realmente está escrita sobre o segredo da igreja. Então como isso é possível? Quando o Espírito Santo ele chega para essa pessoa. Então quer dizer que realmente todas as coisas vos são ensinadas. Então realmente vos fará lembrar de todas as coisas. Os 4 evangelhos também. Mateus, ele era realmente... Ele era dos discípulos do Senhor Jesus. Marcos, ele nem entra como discípulo do Senhor Jesus. Realmente, quando os 120 estavam reunidos, orando no dia do Pentecostes, na vinda do Espírito Santo, havia um quarto, realmente a mãe de Marcos e João, realmente era uma casa de uma pessoa rica em Jerusalém, porque era um quarto onde 120 pessoas podiam se reunir, então quer dizer que era uma casa rica, e ele era filho dessa casa. Então, um tempo, realmente, uma pessoa que acompanhava o apóstolo Paulo. Depois aprendeu com o apóstolo Pedro. Então, realmente, no Novo Testamento também. Realmente, dos 4 evangelhos, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Como? Pelo Espírito Santo. Então, Lucas era médico. Lucas ele não era nem discípulo dos 12. Não era nem um apóstolo. Ele era gentil, mas ele se tornou discípulo do Senhor Jesus no fim. Após ele receber a salvação, o Senhor Jesus realmente ter subido aos céus, ele se tornou discípulo do Senhor. Então, sendo dos 12 discípulos ou não, o Espírito Santo chegou para ele. Ele escreveu a Bíblia, quer dizer que o Senhor realmente esteve junto dele. Agora o Espírito Santo os ensina todas as coisas. Realmente no tabernáculo, realmente todo o povo de Israel se encontrou com o Senhor Deus. Então o Senhor ensinou qual o caminho que eles deveriam percorrer. Como? Realmente dentro da igreja que o faz. Quer dizer que o Espírito Santo está no meio deles. Quer dizer que a Bíblia, o Novo Testamento já não tem mais como ser escrito, não tem como ser adicionado. O Novo Testamento já foi escrito por completo quando os apóstolos estavam vivos nessa terra. E após isto, realmente todas essas palavras que foram escritas, realmente elas foram compreendidas continuamente. Essa é a palavra do Senhor. Essa é a palavra dita pelo Senhor Jesus. A palavra que o Senhor disse para os seus discípulos. Então, a palavra que o Senhor realmente, o Espírito Santo, pregou esta palavra para nós. É por isso que realmente estando junto conosco nos faz compreender essa santa vontade. Então nós todos, realmente pelo poder do Espírito Santo, continuamente estamos aprendendo esta palavra. Então o Espírito Santo ele está junto conosco. Então essa palavra que o Espírito Santo ele está nos dizendo, realmente ele nos faz compreender realmente que tipo de pessoa eu era antes. Então, antes podia dizer, eu sou uma pessoa que já aprendi demais da Bíblia, então não tem mais o que aprender. Então agora ele começou a orar diante do Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, me dê um Novo Testamento. Como assim? Realmente, além da Bíblia que foi escrita, ele queria algo a mais, ele queria acrescentar mais na Bíblia. Então, realmente, que besteira que essa pessoa está falando. Então, os apóstolos,
realmente todos os profetas, os servos que escreveram essa Bíblia do Senhor. Essa Bíblia do Senhor, nós já não escrevemos, adicionamos alguma coisa. Nós participamos dessa palavra, nós aprendemos essa palavra. O Senhor Deus, ele vai nos permitir um novo mandamento. Além dessas palavras, não existe. Onde já se viu uma arrogância maior do que esta? É por isso que o Senhor agora, neste momento, realmente conforme essa palavra que foi escrita, o Senhor continuamente nos faz compreender. Nós olhamos em Colossenses capítulo 1, versículo 6. Realmente esse evangelho tem chegado a nós, então nós ouvimos e compreendemos a verdadeira graça do Senhor Deus. Então nós já vamos frutificando e vamos crescendo. Então realmente o evangelho foi pregado. E pelo poder do Espírito Santo o evangelho é pregado. Nós ouvimos e conhecemos a graça de Deus em verdade. Então através dessa fé recebemos a salvação. Desde aquele dia que nós recebemos a salvação. Desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus. Então desde o momento que nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, realmente a igreja de Corinto, a igreja de Roma, de todos os lugares, realmente o evangelho foi pregado, foi espalhado pelo mundo todo. E as pessoas que creram nesse evangelho, realmente tiveram frutos e vão crescendo e dando frutos. Então, pelo poder do Espírito Santo, o evangelho é pregado. Realmente o evangelho é dado para as pessoas compreenderem. A vida de fé vai crescendo. Então, quer dizer que vai frutificando. Então, cada momento mais é espalhado, manifestado o trabalho de Deus. Então, o trabalho do Senhor Deus. Realmente ele não cessa. É pregado até o fim. Ele, o Senhor Deus, ele atua no meio de todos os santos. Quer dizer que através do conhecimento do Senhor Jesus, em verdade, a nossa vivência ela vai mudando. Quer dizer que a nossa vivência vai mudando, é manifestada no nosso dia a dia. Quer dizer que a nossa vida também, através do poder do Espírito Santo, nós vamos frutificando. Quer dizer que cada momento mais o poder do Senhor Deus ele é manifestado em nós. Após recebermos a salvação, o Senhor agora não está dizendo para nós, está o suficiente, acabou, pode parar. Não, não é. A partir da salvação, inicia. Quer dizer que desde o dia que nós compreendemos o Evangelho do Senhor Deus, até irmos para o reino do Senhor, a nossa vida de fé vai crescendo. Como em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, realmente nós, somente pela graça do Senhor Deus, pela graça do Senhor, através desse conhecimento que vamos conhecendo no Senhor, nós precisamos ir crescendo, vá descrescendo. Após recebermos a salvação. A graça da salvação recebemos uma única vez, mas é graça sobre graça. Quer dizer que continuamente nós recebemos uma maior graça e abundância. Nós vamos ter o conhecimento no Senhor Jesus e vamos crescendo. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, Ele morreu por nós, Ele nos salvou e acaba por aí? Não, isso tudo é somente o início das coisas. Então nós, para conhecermos ao Senhor, ainda falta muito. É por isso que o apóstolo Paulo, realmente sendo impressionante e grandioso o conhecimento diante do Senhor, para conhecer mais o Senhor, ele considerou todas as coisas que eram benéficas à carne, realmente como se fosse esterco, como se fosse nada. Que o apóstolo Paulo, ele sendo da família de Benjamim. Então ele era da mesma tribo, realmente de Saul, o primeiro rei de Israel. Então ele, pegando o nome do rei Saul, o nome dele também era Saulo. Então ele estudou e realmente aprendeu demais. Ele era um homem que não havia falhas em relação à lei. Então, ele era o fariseu dentre fariseus. Mas ele foi um homem que foi utilizado no trabalho de ir contra a Cristo. Então, após receber a salvação, Paulo se tornou Saulo. Saulo se tornou Paulo. Saulo significa grande, Paulo significa pequeno. Quer dizer que isso ensina o quê? A humildade. Quer dizer que o Senhor Deus ele permite a humildade para essa pessoa. Quer dizer que o Senhor Deus ele ensinou o segredo da Bíblia para Paulo. Então Paulo era um homem que desejava conhecer mais ao Senhor Jesus.
o conhecimento de entender, de compreender o Senhor Jesus era tão saboroso. Realmente ele queria crescer nesse ponto. É por isso que todas as coisas que eram bom para a carne dele, era tudo maléfica a ele. Quer dizer que não dava benefício assim, quer dizer que atrapalhava na vida de fé dele, em conhecer ao Senhor. Quer dizer que ele considerou tudo isso como se fosse certo. Quer dizer que na tradução antiga é como se fosse fezes. Então, na tradução antiga era fezes, e fezes era um pouco estranha, por isso que mudando a tradução um pouco em coreano, eles falaram que é punja, então isso tinha um significado de que é como se fosse algo um pouco diferente de arroz mole, era fezes. Então, eles consideram como punja. Então, me desculpem. Quer dizer que alguém fez as fezes ali. E o cachorro vem e come o cocô dele e ele vai e chuta o cachorro dele. Fala, por que você está comendo as minhas fezes? É assim? Então, o apóstolo Paulo, realmente, todas as coisas que não eram benéficas para ele, ele considerava como se fosse ser, como se fosse fezes. Não importa se alguém veio, leva o cocô dele ou não está nem aí mais. Então, quer dizer que esse conhecer de Cristo era tão incrível. Então, conhecer ao Senhor Jesus. Então, dentro do Senhor Jesus, ele descobrir a si mesmo. Não é para obter a mim, famoso, conhecido no mundo, mas sim conhecer ao Senhor. Quer dizer que realmente tudo que não fosse o Senhor, realmente era como se fosse lixo, como se não fosse nada. Então vocês sabem como é tão incrível e precioso conhecer do Senhor? Quanto que vocês conhecem sobre o Senhor Jesus? Vocês falam, eu conheço sobre o Senhor Jesus. Quanto que vocês conhecem? Tá, a palavra dizer conhecer, quer dizer que falando de outras maneiras, você realmente é igual, você consegue compreender perfeitamente. Então, se nós falarmos uma mulher, ela se casar com um homem, sabe como que se expressa de outra maneira? Ela conhece um homem. Então, uma mulher que é virgem, não conhece o homem. Então, conhecer é você conhecer algo secreto, algo misterioso, quer dizer que precisa de comunhão. Quer dizer que isso está determinado na personalidade, é quando se unem. Quer dizer que as características se fundem, quer dizer que você conhecer o Senhor é um mistério. É por isso que se nós olharmos em 1 Timóteo, ele diz que realmente é um homem que obtém o segredo da vida. Então, eu conhecer o Senhor é um segredo. Quer dizer que somente as pessoas que compreenderam conhecem. Quer dizer que realmente as pessoas que compreenderam porque o Senhor permitiu que conhecem. Outras não tem como. Então, é por isso que se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele foi crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Cada momento mais. Vai crescendo. Quer dizer que realmente ele vai conhecendo e crescendo no Senhor. Então, eu conheço o Senhor me conhece e assim vai crescendo. Então, realmente, quando eles se conhecem, realmente a verdadeira comunhão pode acontecer. Vocês sabem que você se formou em diversas universidades diferentes, faculdades diferentes, tem vários doutorados, mestrados, você é conhecido por muitas pessoas, aí então você pode agir de qualquer jeito, você pode falar de qualquer jeito, você pode agir como uma pessoa sem respeito algum. Então, todas as pessoas do mundo que olharem para você vão dizer, nossa, que ignorante. Ele não está dizendo que é ignorante porque essa pessoa não tem conhecimento, não tem educação, não tem realmente conhecimento, mas está dizendo que a personalidade dele é inútil. Então, dentro da igreja, é realmente um homem que se tornou um homem de verdade, não é mesmo? Então, realmente, se nós olharmos o ensino de hoje em dia, realmente não consegue mais educar, não consegue ensinar a personalidade, formar personalidades. Hoje em dia, se nós olharmos, a personalidade que nós precisamos ter em Cristo é a personalidade de Cristo. Nós precisamos nos transformar como Cristo. Então, quanto vocês conhecem sobre o Senhor Jesus? Quanto que vocês estão se parecendo com o Senhor Jesus? Em qual conhecimento no Senhor vocês estão crescendo?
Então, cada momento mais, quanto mais vamos crescendo, nós precisamos pensar como o Senhor, precisamos falar como o Senhor, precisamos agir como o Senhor. Nós precisamos receber esse exemplo do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse que ele realmente se tornou como uma pessoa que recebeu esse exemplo do Senhor. Então, como é incrível essa palavra. Então, é por isso que ele está dizendo, realmente, vós precisam ser o quê? Os meus imitadores. Então, o apóstolo Paulo, realmente, ele, depois de ter evangelizado por todos os lugares, foi para Roma e foi decapitado. Se olharmos para a vida dele, tem alguma falha? Não tem como achar falha alguma na vida dele. Os judeus queriam matar a Paulo, mas Paulo ele pecou alguma coisa para a morte? A igreja de Corinto estava julgando, desprezando a Paulo, mas Paulo fez algo de errado? É por isso que esse conhecimento de conhecer ao Senhor Jesus, nós íamos crescendo nessa verdade. Nós precisamos saber dessa verdade. Então, o que é isso? Quer dizer que nós precisamos conhecer a Cristo. Então, não é falar, eu conheço um pouco a Bíblia, então agora eu já conheço o suficiente. Então, quanto que você conhece? Vamos ver o quanto você conhece. Então, você conhecer não é você girar a sua cabeça e falar, eu conheço, estou pensando muito bem sobre isso. Você se parecer em personalidade é você conhecê-lo. Vamos ver, 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, perdão, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, realmente, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então, realmente, todos os segredos diante do Senhor Deus, todas essas profundezas do Senhor, o Senhor ele manifestou através do seu Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo, cada momento vai nos ensinando. O Espírito Santo, ele veio e está nos ensinando a verdade. Então, ele nos faz compreender a santa verdade para conhecermos ao Senhor Jesus. Quer dizer que é o Espírito Santo que se manifesta. Então, através do Espírito Santo, ele manifestou a nós. Quer dizer que pelo Espírito Santo nos faz compreender até as profundezas do Senhor. Quer dizer que o Espírito Santo é aquele que compreende tudo do Senhor. Quer dizer que através desse Espírito Santo nós podemos conhecer todos os segredos do Senhor. É por isso que o Espírito Santo é algo que nós precisamos ir aprendendo. Então, o Senhor, ele vence os arrogantes e ele permite a sua graça para os humildes. Quer dizer que nós precisamos crescer no conhecimento, na humildade diante do Senhor Deus. Então, a graça que o Senhor Deus nos permite, nós não conhecemos por completo ainda, na verdade. Então, somente temos recebido a salvação à graça, após termos recebido a salvação, toda essa graça que o Senhor Deus ele nos permite posteriormente é tão grandioso. Tem tantas coisas que devemos saber, as profundezas do Senhor. Pouco a pouco nós precisamos ir conhecendo, quer dizer que nós precisamos tê-las reveladas. É por isso que quanto mais vamos conhecendo ao Senhor, mais próximos nós podemos ser do Senhor. Não é mesmo? Então quem vocês melhor conhecem? O irmão? Quem você melhor conhece neste mundo? Hã? Seu amigo? O amigo que você conheceu desde criança? As pessoas que trabalham com você? Os famosos você conhece? Não é isso que estou falando. As pessoas que você conhece em personalidade. Quem são? É a pessoa mais próxima de você. Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu marido, sua esposa. A pessoa mais próxima, mais amigável, você conhece. Você compreende.
Então, o marido conhece a mulher conhece o marido. Conhece as coisas boas, as coisas ruins. É por isso que as coisas boas, as coisas ruins, as coisas que ama, as coisas que odeia, mas consegue compreender. Qual é o problema? O que acontece? Aonde surgem os problemas, as causas que estragam toda essa relação? É quando não conhecem, quando não compreendem. Por que um não conhece o outro? Porque não teve a comunhão ainda. Então, em Mateus capítulo 7, muitas pessoas aparecerão diante do Senhor e dirão: Senhor, realmente nós fizemos muitas maravilhas pelo seu nome. Senhor, nós fizemos tantos milagres. Senhor, nós pregamos o seu evangelho. Pelo seu nome, nós ensinamos a Bíblia. Ah, pelo seu nome expulsamos demônios. Pelo seu nome curamos doentes. Fizemos diversos milagres dito na Bíblia. São pessoas incríveis. Mas o que o Senhor Jesus diz? Então, eu não os conheço. Jamais os conheci. Então, eu não conheço você. Quem é você? Então, ele falou: Senhor, eu fiz isso em seu nome. Não, o que você fez? Apartai-vos de mim. O que aconteceu? É estranho, não é mesmo? Primeiro, não recebeu a salvação. Não recebendo a salvação, realmente você pode se tornar um pastor, você pode se tornar um estudioso, um professor, ensinar a Bíblia. Quando eles falam que é doutor de teologia, eu fico pensando, como é que você se torna um doutor em teologia? Tem como se tornar um doutor de demônios, de endemoniados, mas de teologia? Falar que é um doutor da Bíblia? Será que eu posso perguntar se ele sabe tudo? Quando alguém fala que é doutor na Bíblia, realmente um estudioso da Bíblia, eu fico falando, nossa, que pessoa engraçada. Como ele pode se tornar um doutor? Então tem que colocar, não é um doutor da Bíblia, é um doutor da vida e da morte. Que ele vai vivendo e morre, dizendo que conhece a Bíblia. Então, realmente isso é algo muito arrogante, uma fala dessas. Então, onde já se viu uma coisa dessa? O que é o doutor de filosofia, o mundo pode reconhecê-lo, mas nós não. O que ele conhece para dizer que é doutor de filosofia? Então, o quanto você conhece o Senhor? Então, tem muitas coisas que nós não conhecemos do Senhor. Então, somos como crianças. Então, o conhecimento que uma criança do ensino fundamental conhece para o conhecimento de um universitário, para um doutor, são coisas extremamente diferentes. É por isso que até as profundezas do Espírito, se nós quisermos conhecer, nós precisamos ser mais amigáveis. Precisamos andar, acompanhar o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer o Senhor em personalidade. Quanto mais nós vamos conhecendo ao Senhor, então nós vamos conhecendo ao Senhor porque Ele se torna precioso em nossas vidas. Então, mesmo que todo mundo não me conheça, eu conheço o Senhor, e se o Senhor me conhece, isso é o mais incrível que pode existir. Então, o apóstolo Paulo, realmente ele amou esse conhecimento em Cristo Jesus. É por isso que ele considerou como nada as coisas deste mundo. Então agora o Senhor Jesus, o meu Senhor, agora está dentro do meu coração. Então eu somente me alegro e me satisfaço com esse único Senhor. Então é verdade isso? Mesmo que não tenha nada? Então claro, sim. Então conhecimento no Senhor, realmente ele é tão precioso. Não tem como trocar com nada deste mundo. As coisas deste mundo, as cobiças, a cobiça deste mundo, quanto mais ele vai dominando meu coração, mais longe vou ficando do Senhor. O Senhor, ele permitiu realmente a salvação para nós como? Largando o seu trono nas alturas. O trono onde era servido por diversos anjos, largando o seu lugar. Ele veio em Belém, nasceu numa manjedoura no estábulo. Ele nasceu e cresceu como um filho de um carpinteiro pobre durante 30 anos. E durante 3 anos e meio ele não tinha lugar para repousar. Ele era desprezado pelas pessoas. Foi perseguido.
E ao olharmos com a nossa visão, o Senhor Jesus ele morreu como uma pessoa realmente injustiçada. Mas ao ver o Senhor Jesus, não foi isso. O Senhor Jesus ele morreu calado. E o Senhor Jesus, o Deus Criador, realmente é nas mesmas alturas que Deus, parte da trindade do Senhor. Vocês conseguem compreender isso? O que vocês desejam? O que nós queremos é conhecer mais ao Senhor. Nós queremos estar mais próximos do Senhor. Nós queremos ser mais amigáveis do Senhor. Nós queremos nos parecer com o Senhor. Isso precisa se tornar o nosso desejo. Então, toda a minha vida, toda a esperança da minha vida é conhecer mais ao Senhor. Conhecer com mais profundidade o Senhor. Então, esse precisa se tornar o nosso desejo. Mesmo que eu não tenha todas as outras coisas, eu só preciso ter o Senhor. Esse conhecimento de conhecer somente ao Senhor. Então, se olharmos 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, realmente nós não recebemos a alma deste mundo, o espírito deste mundo, que é o espírito do diabo. Então, realmente não é o espírito do mundo. Nós recebemos o espírito que provém de Deus, quer dizer que é o Espírito Santo. Quer dizer que foi algo dado por Deus. Nós recebemos esse espírito que o Senhor nos deu. O que nos é dado gratuitamente por Deus para que nós pudéssemos conhecer. Então nós realmente, quando compreendemos essa graça do Senhor Deus, então eu compreendi porque eu sou inteligente. Claro que tem uma pessoa que prega para se explicar bem detalhado. Ó. Mas ele não compreende porque explicou muito bem. Então, realmente, mesmo que a pessoa explique bem mastigado, tem pessoas que não compreendem de jeito nenhum. Então, me desculpe falar que mastiga, mas... Mas como a águia ela cria os seus filhotes? Ela pega um animal silvestre, pequeno, um roedor e leva até os seus filhotes. E como é que joga para os seus filhotes? Os filhotes eles vão e rasgam. Ela vai e rasga todo esse animal pequeno em pedacinhos e joga na boca dos seus filhotes para que os filhotes possam comer. E depois, se os filhotes crescem um pouco maior, e depois se cresce, ele vai e joga o corpo, a carcaça do animal por completo ali, no meio do ninho. Então quer dizer que mesmo explicando de forma detalhada, tem pessoas que não compreendem. Quer dizer que o coração dessa pessoa está entortado. Então, realmente saber que é um pecador que vai para a perdição, quando ele busca ansiosamente pelo Senhor Deus, fervorosamente o Senhor Deus permite para que ele possa compreender. Como se olharmos em Atos capítulo 16, Paulo ele foi para Filipe e ele pregou o evangelho para as mulheres que estavam no rio. E o Senhor abriu o coração de Lídia para que ele pudesse ouvir a palavra de Paulo. Muitas mulheres ouviram a palavra de Paulo, mas somente Lídia compreendeu. Então, somente Lídia, que vendia púrpura. Então, ela tinha um coração de buscar essa graça do Senhor Deus. É por isso que Deus abriu o coração dela. Deus permitiu para que Lídia pudesse receber a salvação. Então, realmente, como pode uma coisa dessas? Então, realmente, ela realmente foi considerada uma mulher que realmente servia, acreditava ao Senhor Deus. É por isso que ela serviu a nossa casa. Paulo, Silas. Também Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos. Então, todos os que faziam parte dos apóstolos foram levados para a sua casa. Ela abriu a sua casa para os apóstolos. Somente abriu as portas para eles? Não. A Lídia ela decidiu viver pelo evangelho agora. E assim a igreja de Filipe iniciou ali. Então o Senhor Deus ele precisa abrir o coração para que você possa compreender. É por isso que você precisa orar para que seu coração possa ser aberto. Então, já que recebeu o Espírito proveniente de Deus, então realmente dá para entender essa graça que o Senhor Deus ele nos permite.
Então, o Espírito Santo nos fez compreender a salvação do Senhor Deus, é por isso que nós recebemos a salvação. Então, quando recebemos a salvação, a cada momento mais conhecemos ao Senhor também. É tudo pela graça de Deus. Como em João capítulo 1, versículo 6, realmente é graça sobre graça, realmente nessa abundante graça do Senhor Deus, nessa plenitude do Senhor. Realmente a graça nós recebemos uma vez e acaba. Realmente a graça que nós temos recebido é tão grandiosa, realmente é tão grande a verdade que nós precisamos conhecer. Realmente está cheio da verdade e da graça do Senhor. Então, para chegarmos até essa plenitude, ainda falta muito. Realmente conhecemos pouco, mas eles falam, mas já sei de tudo, já conheço. Como assim diz que já conhece e já é o suficiente? Então, se você sabe alguma coisa, você precisa saber que você não sabe. Então, realmente, os profetas eles precisam saber que realmente, se estamos de pé, precisamos ter medo de que possamos cair. Você fica confiante porque você está de pé? É por isso que nós todos realmente temos muita graça que o Senhor Deus ainda quer nos permitir. Então, o Senhor Deus ele nos permite uma graça maior ainda. Então, o Senhor Deus, realmente Ele permite a graça para os humildes. Realmente nós precisamos receber uma maior graça para compreendermos diante do Senhor Deus. É por isso que nós, cada momento mais diante do Senhor Deus, nós precisamos rebaixar a nós mesmos. Precisamos desejar essa graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ele recebeu essa grande graça do Senhor Deus. E ele disse, realmente eu, dentre todos os apóstolos, eu sou o menor de todos. Eu não tenho nada de bom. Ele falou, realmente não tenho nada de bom em relação aos outros apóstolos. Mas o apóstolo Paulo ele disse o que? Ele era o principal dos pecadores. Ele disse que era aquele que realmente precisava estar lá nas profundezas do inferno. É o menor dentre todos. Então realmente não era digno de ser chamado apóstolo. Ele foi para o terceiro céu. Sabem, o primeiro céu nós temos as aves e os aviões voam, e é onde tem as estrelas é o segundo céu. E o terceiro céu é onde existe o reino dos céus. Ele subiu até lá. Então, ele ouviu palavras realmente incríveis que um homem não poderia jamais ouvir ou falar. Então, mas as coisas que realmente vos falam, realmente ele disse que ele ia deixar realmente escondido, realmente encoberto, porque se ficarem ouvindo, eles vão ficar tão surpresos que realmente não vão conseguir mais compreender. O apóstolo Paulo, ele começou a se gabar, se gloriar, porque ele conhecia dessas coisas? Não, não foi. Então, ele disse, eu sou o menor dentre os apóstolos. A única coisa que eu tenho de bom em mim é a graça de Deus. Da graça, quanto mais nós recebemos, mais nós podemos perceber que não somos nada. Então, mas se começar a falar como se você tivesse entendido alguma coisa, querendo se mostrar, o conhecimento traz arrogância no homem. Sabiam disso? É por isso que em 1 Coríntios realmente ele disse que o conhecimento ele traz arrogância. O amor realmente traz a personalidade de Cristo que é a nós. Então, o apóstolo Paulo ele não se gloriou mostrando que sabia. Ele não queria se gabar diante dos outros. Realmente todas as coisas que ele tem, o que eu sou, realmente é a graça do Senhor. Porque se ele saísse, partisse da graça, ele era o principal dos pecadores. Então nós todos realmente precisamos observar a nós mesmos, refletir a nossa vida diante do Senhor Deus. Então, realmente, quanta graça ainda o Senhor Deus ele quer nos permitir. Realmente, quantas coisas nós precisamos aprender ainda. Então, mas já que nós não buscamos verdadeiramente, nós não desejamos diante do Senhor Deus, nós não compreendemos. Já que não compreendemos, nós vivemos realmente de forma tão vazia a nossa vida. Então, se nós olharmos a igreja de Corinto, eles pareciam espertos, inteligentes, faziam dons de línguas, realmente buscavam várias coisas diante do Senhor Deus, decorando a Bíblia. Mas o Senhor, o apóstolo Paulo diz que eles eram como crianças ainda. Do que adianta fazer dom de língua? Do que adianta querer profetizar? Será que isso tem alguma coisa de tão positivo, tão grandioso? Você tem conhecimento? O que fala em 1 Coríntios? Ele diz realmente, mesmo que os anjos digam, mesmo que tenham conhecimento absurdo deste mundo, realmente é como se fosse um barulho somente. Então, você conhecer todos os segredos, você mesmo falar que tem a fé
fé, a grandiosidade. Se você não tem amor, não é nada. Então todas as coisas você precisa se perdoar. Você tem que saber ter misericórdia. Você precisa ter amor. Porque sem amor, nada é benéfico. Então o que é amor para ser tão impressionante assim? Então é o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus diz que Deus é amor. O Senhor Jesus, ele é a imagem de Deus, é a personificação de Deus. Então realmente nós podemos dizer que o conhecer o Senhor Jesus é ter o amor, é se preencher do amor. Então, é por isso que amor é o quê? Realmente é ter paciência, suportar, ser manso, realmente não discutir, não ser arrogante, não buscar o seu próprio benefício. Realmente é se agradar junto dos outros, se alegrar. Então isso tudo, o amor é a personalidade do Senhor Jesus. Então você se parecer cada momento mais com o Senhor Jesus, é você cumprir o amor do Senhor. Porque se você não conseguir fazê-lo, realmente não pode se tornar arrogante, não pode querer se vangloriar. Que o amor é ter paciência. Mas você fala, eu não tenho paciência, eu não consigo mais suportar. Tá, até quando que eu preciso ser paciente? Eu não consigo. Eles falam desse jeito. Então, mas até quando realmente o Senhor Deus ele foi tão paciente, ele esperou, suportou por nós. Judas, ele negou o Senhor Jesus até o final. Mas o Senhor Jesus amou Judas até o fim. Até o fim. O Senhor Jesus, ele amou a todos e amou até o fim. Como em João capítulo 13. Realmente o Senhor, ele amou até o fim. Então, as pessoas do mundo realmente foram amadas pelo Senhor Deus até o final. Realmente quem vai para o inferno, vai para o inferno porque nega o Senhor até o fim. Então vamos ficar 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, lemos até o versículo 28. Então, nós recebemos essa unção do Senhor, é por isso que nós precisamos ficar nele. Hein? Então, realmente, o que nós recebemos essa unção? Ungido, quer dizer que do Espírito Santo. Quer dizer que após recebermos a salvação, o Espírito Santo é dado para nós. Então, quer dizer que essa unção, realmente, o que significa esse Espírito Santo ser ungido em nós? Esse ungido quer dizer que ele vai nos ensinar todas as coisas. Quer dizer que quando o Espírito Santo ele vier, ele nos fará lembrar de todas as coisas que foram ditas pelo Senhor. Quer dizer que realmente nós precisamos ser ungidos diante do Senhor Deus. Realmente nada precisamos realmente ensinar a que ele fala. Realmente ele fala, e não é mentira como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Quer dizer que nós precisamos permanecer nessa palavra que o Senhor Deus ensinou. Quer dizer que não é, ele fala, não tendes necessidade de alguém vos ensine. Isso não quer dizer que dentro da igreja alguém não vai ensinar. Ele está dizendo que as pessoas do mundo não precisam ensinar mais. As pessoas do mundo, eles olham e falam, olha, tem tantos pastores que nem saíram, nem frequentaram a escola de teologia, estão ensinando as pessoas a viverem diante do Senhor Deus. Quantos discípulos do Senhor Jesus, eles foram para a escola de teologia? Foi a escola da Galileia. E como é que eles se formaram na escola de teologia? O Judas Iscariotes também. Realmente ele vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e se formou assim. E todos os outros, eles fugiram diante do Senhor. Tá, até realmente Pedro, que servia tão de próximo ao Senhor Jesus, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes e se formou assim na escola da Galileia. Então, se o Espírito Santo não tivesse vindo, realmente quem poderia fazer alguma coisa? Não tinha como fazer nada. Então, desde a quinta série,
do quinto ano, realmente eu ia para a igreja e sempre todos falavam para ir para a igreja, então eu falava, eu preciso ir e ia. Então, mas realmente fui aprendendo de pouco em pouco, de pouco em pouco e descobri, realmente o Senhor Deus existe. Então, eu somente podia concordar, admitir que Deus existe. Existe o céu, existe o inferno. Então, isto é a palavra de Deus, dá para compreender. Então, quando eu era estudante, eu começava a pensar, o que eu vou fazer no futuro? O que eu vou fazer na minha vida? Realmente, cada um tem o seu sonho, tem os seus desejos, não é? Então, eu também antes começava a pensar, depois da Guerra das Coreias, tinha a música antiga falando que o soldado da aeronáutica, o nosso piloto, que realmente tão incrível. Tinha uma música assim que falava a glória da aeronáutica. Então eu pensei, eu quero ser um piloto. Aí eu comecei a pensar em sonhar isso, mas depois que eu cresci eu percebi, nossa, vai ser difícil. Eu gostava de tirar foto desde criança. Eu queria sempre realmente criar fotos, tirar fotos. Então eu pegava filtros, revelava as fotos dos discos. Então realmente mexer com foto era muito legal, tirar foto, usar essas fitas. Mas eu percebi, com isso não vai dar não. Eu falei, eu acho que eu não vou conseguir ser uma celebridade. Então o que eu vou conseguir ser? Então eu acho que eu vou começar a mexer com câmera, eu vou filmar filmes. Eu não consigo me tornar um diretor, mas eu quero gravar, filmar filmes. Então eu queria ser um cameraman. Mas depois eu percebi, isso também não é nada. O que eu posso fazer? Então, realmente, junto com um jovem que morava logo embaixo, eu falei, vamos ir para a escola de teologia. E eu fui junto com ele. E durante 4 anos, realmente aprendi a Bíblia de forma bem esforçada. Então, todo domingo eu ia para evangelizar nas feiras, nas lojas. Primeiro, junto dos amigos, nós íamos. Mas passando o tempo, cada momento mais sumiu as pessoas que estavam realmente na escola de teologia junto comigo. Somente sobrou eu sozinho. E somente estava eu e um pastor idoso. Realmente suando, andando com panfletos para poder convidar as pessoas. Eu me esforçava tanto para fazer isso. E depois, realmente, eu fui numa igreja do interior. E eles me deram essa igreja do interior para que eu pudesse cuidar. Então, realmente, eles deram essa igreja para que eu pudesse cuidar. E não chamavam de evangelista naquele tempo. Me chamavam de outro nome em coreano. E durante 2 anos eu evangelizei ali. E eu achei que eu estava no lugar mais à frente da igreja. Eu sempre pensava, nossa, eu estou pregando a palavra, eu estou me esforçando. E falava diversas coisas. Realmente, e as pessoas da vizinhança sempre falavam, nossa, aquele jovem é tão coitado, ele precisava viver se esforçando, realmente curtindo a vida, mas tá a noite toda ali orando, fazendo isso, parecendo que quer pregar o evangelho, se esforçando tanto por conta de uma religião, e as pessoas falavam, coitado desse jovem. Para mim, eles eram os coitados. Então eles devem ter pensado, nossa, por que aquele jovem é daquele jeito? Então, mas eu sempre dizia comigo mesmo, nossa, eu vou me assentar no primeiro lugar nos céus. Então, mas um missionário, realmente que veio de outra cidade, ele estava pregando o evangelho e ele disse, realmente nós precisamos nascer de novo. E aquele foi o início da história da nossa igreja. Eu ouvi a palavra com aquele pastor e recebi a salvação. E ele disse que ele precisava ensinar para realmente vários outros pastores da escola de teologia. E ele veio logo na escola de teologia que eu estava estudando e ele veio ensinar. Ele ajuntou todos os estudantes e depois nós descobrimos. Realmente naquele tempo eu percebi que eu era uma pessoa que não havia nascido de novo. Eu realmente vou para o inferno. Já que eu não nasci de novo,
Eu não posso ver o reino de Deus. Então, mesmo olhando para a minha vida, eu percebi que eu não havia nascido de novo. Eu não podia contar isso para ninguém. Mas em 1964, em outubro, realmente 8 horas da noite, realmente mais ou menos uns 20 minutos foi o Antigo Testamento, e Novo Testamento de 30 minutos. Realmente havia muitas pessoas que receberam a salvação sem nem ler a Bíblia, nem um pouco, mas eu havia lido muito naquele tempo. Então, mas naquela noite, a graça do Senhor, a cruz do Senhor, qual é a relação que tem comigo? Eu pude descobrir realmente, verdadeiramente na minha consciência. Como em Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então, somente pelo seu sangue, ele fez uma eterna redenção. Ele entrou no santuário uma vez. Então, tem a oração que ele fez diante do Senhor. Então, eu me surpreendi vendo essa oração. Então, eu descobri pela primeira vez a eterna redenção. Então, eu me assustei naquela hora assistindo isso. Então, eu comecei a beliscar a mim mesmo. E eu comecei a pensar, nossa, realmente essa é a verdade. Isso é a palavra do Senhor Deus. Realmente, os pecados eles foram lavados para sempre. Então, realmente, eu não sei de outras coisas, mas a preocupação de entrar nos céus já acabou. Porque agora eu não tenho mais pecado, eu não vou mais para o inferno, agora eu vou para o céu. Se eu não vou para o inferno, para onde que eu vou? É somente os céus. Os céus quer dizer que é um prato já preparado para mim. Eu não sabia se isso eu tinha recebido a salvação, se isso era o reino do Senhor Deus, mas eu sabia que meus pecados haviam sido perdoados para sempre. Depois que aprendi na Bíblia, eu percebi, isso é salvação, isso é nascer de novo. Eu percebi, quando eu criei nisso, realmente o Senhor ele veio. Então o Senhor que realmente acabou com todos os meus pecados, ele veio para mim. Então eu pude perceber, nossa, é o Senhor. A partir daquele momento, depois que eu olhei na Bíblia, então parecia que estava olhando outro livro. Então mesmo olhando realmente várias vezes, eu não conseguia compreender. Parecia que eu estava com alguma coisa nos meus olhos. Então realmente, se não for o Espírito Santo, você não consegue compreender a Bíblia. Então nós temos recebido o Espírito que vem de Deus, realmente é para que nós possamos conhecer o Espírito dado por Deus. Realmente, se não for o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender essa graça do Senhor Deus. Realmente esse ungido do Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, nos revela todas as coisas. Então, para que realmente ninguém precise nos ensinar nada. Realmente não é que não vai precisar de alguém para nos ensinar. Quer dizer que não é necessário o ensinamento dos homens além do ensinamento do Espírito Santo. Então eu já vi realmente pastores famosos, realmente das escolas de teologia, que recebeu até o doutorado nos Estados Unidos. E antigamente eu pensava, eu preciso me tornar igual a ele. Mas depois que eu recebi a salvação, eu olhando para ele, eu percebi, nossa, não é isso. Isso não está certo. Me desculpe, mas parecia um professor de uma creche. Então realmente ele não parecia realmente verdade. Isso é falso. Todos os pastores que eu respeitava tanto na época, eu pude perceber, nossa, eles parecem hereges, hipócritas. Por quê? Eu fiquei arrogante? Não, porque eu pude compreender o Evangelho. Então quem é que precisa ensinar? Então uma pessoa que compreendeu pelo Espírito Santo que precisa ensinar. Então o que foi escrito pelo Espírito Santo. Mas nós podemos ver que, como já foi escrito, realmente toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então se nós olharmos em 1 Pedro capítulo 1, realmente todas as palavras da profecia, realmente elas foram escritas pela inspiração do Senhor. Receberam do Senhor Deus e escreveram. Realmente quer dizer que toda essa Bíblia, realmente sem o ensinamento do Espírito Santo, nada funciona. Realmente se você não recebe o ensinamento do Espírito Santo, como é que você pode ensinar essas outras coisas para as pessoas? Não tem como, é impossível. Então, realmente o Espírito Santo que foi ungido em nós nos ensina todas as coisas. Para que ninguém precise nos ensinar. Realmente em todas as coisas ele nos ensina. Então, realmente após recebermos a salvação, realmente o Espírito Santo que nos faz compreender. Realmente o Espírito Santo que nos faz realmente compreender cada momento mais sobre o Senhor. Realmente nos faz entender sobre o Senhor. Realmente quem ensina, realmente se não recebeu o ensinamento através do Espírito Santo, como é que ele pode ensinar outra pessoa? É impossível uma coisa dessas.
realmente esse ungido ele nos ensina. Quer dizer que realmente ele nos ensina todas as coisas e o que nos tem ensinado, realmente nós precisamos permanecer no Espírito Santo. Quer dizer que todas as coisas que o Espírito Santo nos ensina, realmente recebendo salvação, após recebermos salvação, todas as coisas. Então, algumas pessoas eles dizem, realmente salvação é incrível, aqui eles pregam muito bem, aqui eu preciso receber a salvação, mas depois que eu receber a salvação eu preciso receber o ensinamento em outro lugar, tá? Eu vou procurar outra igreja. Como assim? Não faz sentido nenhum. Então tem uma mãe que faz nascer o filho e uma mãe que cria? São mães diferentes? Então vamos pensar numa senhorita, ela se casou e teve um filho, aí ela se torna mãe. E se torna mãe, ela se torna confiante, ela começa a se tornar realmente bem ousada, porque ela precisa criar o seu filho. Então olhe para os animais também, quando eles têm os seus filhotes. Eles se sacrificando, realmente eles sacrificam quase a sua vida até a morte para cuidarem de seus filhos. Então quando aparece um predador, ela não foge, ela luta para proteger o seu filhote. Então, realmente quando você tem um filhote, então, até a mãe realmente, aqui quando tem um filho, realmente ela se torna mãe, ela deixou de ser uma senhorita, uma moça que não sabe lidar com as coisas. Ela tem o quê? Realmente o sacrifício, a vontade, a luta dentro dela. Eu vou lutar pelo meu filho. Realmente quando o pai morre, realmente olhem o que a mãe faz. A mãe, ela vai e toma frente e cuida dos filhos, ela vai e trabalha, seja de madrugada, seja de dia. Realmente é incrível. Tá? A mulher é fraca, mas a mãe é forte. A mãe é o quê? A mãe sabe como ela é tão forte. A mãe ela pode morrer pelos seus filhos. Então eles falam, nasce em algum lugar e você vai criar ali no orfanato? Como é que vai fazer isso? Então, realmente a mãe pode fazê-lo. Então realmente acontece a história da salvação dentro da igreja. Então, quer dizer que realmente assim pode ensinar cada momento mais dentro da igreja para que ele possa ir crescendo. Realmente em todas as coisas, realmente sem falsidade nós podemos aprender diante do Senhor, porque nós vamos crescendo dentro do Espírito Santo. Realmente se não tiver o Senhor, realmente não existe a verdade diante do Senhor. Realmente, se olharmos dentro da igreja também, realmente os pastores, os evangelistas, realmente são pastores da nossa igreja que realmente nasceram de novo. Eles recebem o ensinamento do Espírito Santo continuamente. Pode ser que algum pastor ele tenha errado alguma fala, realmente pessoalmente, mas ensinando a palavra da Bíblia. Eles erraram alguma coisa? Não, eles não erraram. Tentem procurar algum erro deles. Realmente não existe falsidade, não existe erro. Realmente nós precisamos permanecer nessa verdade que o Senhor ele nos ensinou. Então nós permanecemos dentro dessa palavra e permanecemos diante do Senhor. Então é por isso que agora o Senhor ele está dizendo para nós permanecermos ali. Permanecemos aonde? Quer dizer que dentro da palavra, essa palavra que nos foi ensinada, essa palavra, realmente que cada momento eu obedecer, viver por ela, e eu viver conforme essa vontade do Senhor Deus. Então assim, realmente quando o Senhor ele se manifestar, realmente quando o Senhor ele retornar, realmente com ousadia eu poderia estar diante do Senhor Deus sem vergonha alguma. Realmente compreender dentro da igreja a palavra, dentro da igreja eu receber o ensinamento da palavra, eu viver em obediência, realmente na visão do Senhor Deus, sem nenhuma vergonha, eu viver diante do Senhor Deus com ousadia. Então vocês, que palavra seria esta? Realmente ao ver do Senhor Deus, realmente se eu permaneci diante do Senhor Deus ou não, realmente isso vai ser manifesto verdadeiramente. Então, realmente eu permanecer diante do Senhor não é somente deixar o meu corpo e ficar sentado ali. Então, é importante o seu corpo estar sentado dentro da igreja também. Então hoje vieram muitos irmãos para a igreja. Então na próxima semana virão mais ainda. Então nosso retiro de verão também. Realmente daqui a pouco irá se juntar mais de 10 mil pessoas. Então realmente nós já planejamos isso. É por isso que o Senhor Deus ele preparou o local de retiro também de forma bem grande. Realmente ele nos permitiu já construções muito magníficas. Se vocês forem para o retiro dessa vez, vocês vão se assustar. É bem incrível. Então, agora, quando nós estivermos fazendo o retiro 7 vezes, muitos espíritos irão receber a salvação também. Então, ali dentro, realmente as pessoas que recebem a salvação, esse trabalho continuamente irá acontecer. Então, realmente é importante o corpo participar também. Então,
Realmente eu já disse da outra vez. Realmente por conta do Covid-19 nós não conseguimos nos reunir. Realmente nós queremos ir para a igreja, mas eles falam, por conta do Covid eu não consigo ir e não sei o que. E dão diversas desculpas. Então, mas agora eles falam, só vai para quem recebeu vacina, só os idosos não podem ir. E as crianças também não. Aí começa a brigar de novo. Dá desculpas. Mas estando em casa começa a pensar, nossa, mas é tão confortável ficar em casa. Eu posso ouvir deitado, posso dormir, levantar. E o que acontece? Vai pro saco. Então, alguém disse isso antigamente. Então, ir pro saco quer dizer o quê? Quer dizer que vai morrer. Quer dizer que essa pessoa, ela vai morrer. Ela vai se perder. Quer dizer que a vida de fé dessa pessoa, ela morre. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela vai morrer? Não, não é. Não é que o espírito vai morrer. Quer dizer que a vida de fé dessa pessoa morre. Então, uma pessoa que está viva, ela precisa agir como um vivo. É por isso que nós precisamos nos reunir. De todas as formas, precisamos nos reunir. Então, quando nós nos reunimos também, realmente nosso coração ele pode se ajuntar. Então, realmente isso é muito importante. Então, realmente, quando o Covid-19 todo acabar, realmente, depois em maio, eles disseram que tudo vai voltar ao normal. Então, mas qual é a preocupação que nós temos? Então, eu comecei a pensar nisso também. Por conta do Covid-19 não conseguimos nem fazer o retiro, não deu para fazer nada. Mas tem uma coisa muito boa. É o quê? É tudo muito confortável. O bom é estar confortável. Isso é preguiça. Então, estar confortável é coisa mal. Então, realmente é servo mal e preguiçoso. Então, servo preguiçoso e mal. Realmente, ser preguiçoso diante do Senhor Deus é pecado. Sabiam disso? Então, realmente, no dia da colheita, o filho que dorme é o filho que dá vergonha ao pai. Então, em Provérbios capítulo 10, versículo 5. Então, realmente, que tempo é agora para estarem dormindo? Realmente, como no cântico já disse, realmente o Senhor ele virá logo na noite que não tem como trabalhar. Então, quando acontecer o retiro, realmente nós agora precisamos morar no retiro. Então, continuamente. Realmente nossos pastores, evangelistas, todos realmente precisam se juntar e precisam realmente estar ali como leões, realmente rugindo, fazendo todo o trabalho fortes. Realmente é somente pastores e evangelistas? Não, nós todos precisamos nos reunir também. Então, há vários dias atrás eu ouvi as irmãs também falando, no retiro, vamos morar no nosso local de retiro, tá bom? É só lá. Então, isso quer dizer que é comer e beber e dormir lá? Não, é para estarmos evangelizando continuamente. Realmente conduzir pessoas novas para lá. Realmente elas já estavam determinadas para fazerem esse trabalho. Então, é por isso que realmente esse ungido, realmente esse ensino, realmente ao ver do Senhor Deus. Se nós estávamos dentro do ensino do Senhor, se estávamos seguindo a vontade do Espírito Santo ou seguimos a nossa vontade da carne, realmente vai ser tudo manifesto quando nós estivermos no dia do Senhor. Realmente quando o Senhor ele se manifestar em todas as coisas, realmente sem nenhuma vergonha, eu preciso estar estabelecido. Realmente com grande força, realmente sem nenhuma vergonha, eu preciso estar estabelecido diante do Senhor Deus. Pode ser que as pessoas realmente despreparadas vão passar vergonha, por isso que não sejam assim, realmente estejam preparadas, realmente possam receber o ensinamento, creiam realmente conforme foi ensinado e obedeçam conforme foi ensinado. Isso é estar dentro do Senhor, entenderam? Então realmente nós permanecemos realmente no Senhor após a nossa salvação, realmente receber o ensino do Espírito Santo, e dentro desse ensino do Espírito Santo nós estivermos nessa vivência diante do Senhor de obediência. Realmente não existe nada mais importante do que isso. Nós precisamos receber o ensino continuamente. Qual é o objetivo de estarmos recebendo esse ensinamento do Senhor? É para que o nosso dia, a nossa vivência, o nosso modo de pensar e fala, a obediência vai se aprimorando em nós. Quer dizer que as coisas individualistas vão desaparecendo, as coisas mundanas vão sumindo. Quer dizer que nós precisamos deixar as coisas deste mundo. Vamos viver como cristãos dignos diante do Senhor. Então realmente nós todos precisamos receber realmente o ensino, o cuidado diante do Senhor Deus. Nós precisamos receber um ensinamento diante do Senhor Deus. Não é falar, servo mau e maligno, realmente preguiçoso e recebemos a repreensão do Senhor Deus. Essa vivência diante do Senhor Deus, nós precisamos aprender cada momento mais e nós estamos aprendendo. Realmente essa vivência diante do Senhor,
Realmente o Espírito Santo, ele continuamente trabalha dentro de nós. Realmente o Senhor Deus, ele se agrada disso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Realmente nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado no meio de tantas pessoas deste mundo e realmente ter nos salvo, Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que o tempo do Senhor está tão próximo, que realmente nesse tempo que o Senhor Deus nos permitiu o restante da nossa carne, que nós não vivamos mais conforme a vontade da nossa carne, mas seguindo a vontade do Senhor Deus, que nós sejamos persuadidos pelas coisas carnais, que possamos seguir o ensinamento do Espírito Santo, da sua palavra, pela sua condução, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver diante do Senhor. Senhor, para que o restante das nossas vidas nós realmente não vivamos com nenhuma vergonha diante do Senhor Deus, que nós possamos estar bem estabelecidos diante do Senhor. Que nós todos realmente possamos ser conduzidos para que o restante das nossas vidas também, todas as coisas que nós queremos fazer, como o retiro de verão, realmente todos os seminários que estão para acontecer, que o Senhor Deus possa conduzir, possa nos ensinar, possa nos utilizar de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.